E aí, pessoal, tudo certo aí com vocês? Tudo certo aqui comigo? Bem-vindos ao Bíblia Ponto Final. Eu ia fazer o vídeo aqui fora, mas a gente chegou no... Até tirei minha touca aqui. Aqui no Brasil a gente não é muito bom no frio não, mas ele chegou, né? Tá bem frio, as extremidades ficam todas brancas, assim, eu sofro muito com frio. Aí tem uns dedos machucados aqui e tal. Beleza, mas faz parte, o Senhor tem seus planos e todo o universo obedece aos planos de Deus. Bem, ao longo de vários vídeos aqui no Bíblia Ponto Final, desde quando começamos, venho falando e trazendo algumas advertências eh, sobre as grandes verdades de Deus e as grandes mentiras do diabo. Bem, ainda não foi a hora do Espírito Santo de Deus usar os vídeos que fizemos aqui em prol do Evangelho. No momento certo vai acontecer que essas mensagens vão chegar às pessoas interessadas, tá certo? Então, eu não vou mais, o Espírito falou na minha mente, não mais fazer admoestações no que diz respeito a, a igreja verdadeira, a igreja falsa, porque na verdade só existe a palavra de Deus. Então eu não vou mais fazer. Quem tiver vontade de conhecer, são vários vídeos dizendo sobre as verdades de Deus, e principalmente as mentiras do diabo. E as mentiras do diabo são todas embasadas dentro da verdade de Deus. É uma coisa, e é triste, mas o mundo religioso não quer mais falar do diabo, como se o diabo não existisse. A palavra diabo significa adversário, mas o mundo religioso não quer mais falar sobre o diabo como se o diabo não existisse. O diabo é o adversário de Deus, é o adversário do Evangelho, é o adversário de Cristo, mas você que está vendo o Bíblia Ponto Final, se você quiser saber mais de espiritualidade, você vai perceber que se você não colocar o diabo na conta, essa conta não fecha, tá certo? Que tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer foi porque o diabo mentiu, então, sobre as verdades de Deus. Então, existem as verdades de Deus e as mentiras do diabo. Então, dito isso aqui, quem quiser, tem vários vídeos falando sobre as mentiras do diabo, mas o Senhor colocou na minha mente, eu, um pecador falho, miserável que sou a pior pessoa que você possa conhecer, tá certo? A pior pessoa. Falta em muita coisa. Eu faço esse trabalho aqui porque Deus pede para eu fazer, mas eu mesmo não vejo em mim absolutamente nada e é assim que funciona. Vou mudar o contexto e agora vamos abrir uma nova temporada aqui no Bíblia Ponto Final. Mas eu queria chamar de parábolas, mas na verdade vão ser as histórias que Cristo, no dia a dia ali da vida dele, enquanto ele andou por essa terra como homem, ele trazia essas histórias para as pessoas, para que através dessas histórias as pessoas pudessem aprender, tá certo? Então, a primeira história que eu quero trazer para vocês hoje, para nós, já estudei ela muito, 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 mas eu vou trazer para vocês aqui que é importante. São vários ensinos dentro de uma mesma história, tá certo? Ela tá lá no Evangelho de João, no capítulo 8. E no capítulo 8 do Evangelho de João, o meu subtítulo na Bíblia que eu uso aqui, que é a minha Bíblia realmente de estudo, ó, toda grifada, toda riscada, vocês conseguem ver aí, ó. Ela tem o subtítulo de A Mulher Adúltera. Olha só, A Mulher Adúltera. Então eu vou começar a ler para vocês aqui, vou explicando aos pouquinhos, e o contexto agora do Bíblia Ponto Final vai ser esse contexto de pegar as passagens e ir explicando exatamente aquilo que, ou se não exatamente, aquilo que Deus permite que eu entenda para passar para vocês, porque quem permite o entendimento das Escrituras é Deus. Então ele vai me permitir um entendimento, não é interpretação, é entendimento, porque quando eu entendo a palavra, eu só vejo defeito em mim. Quando eu interpreto, eu só vejo defeito no outro, tá certo? Isso é uma coisa que a gente já falou aqui, fica bem gravado isso aí, tá? Então vou ler para vocês a história de João, capítulo 8. Começa assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e ele, assentando-se, os ensinava. Então, primeiro ponto aqui do texto de capítulo 8 de João é que Cristo sentava no templo e as pessoas sentavam em volta de Cristo e Cristo ensinava. Então, primeiro ponto que eu vou chamar para vocês aqui nesse estudo do capítulo 8 de João é que Cristo é o grande professor. Ele tem uma vontade imensa de ensinar, mas para que você possa aprender, você tem que ter perguntas e tem que ter um tempo disponível para poder ficar ouvindo a voz de Cristo. Então aqui as pessoas sentavam ao redor de Cristo e ele as ensinava. É o que ele tenta fazer comigo hoje, é o que ele tenta fazer com a humanidade. Porém,
A humanidade elegeu seus especialistas e suas especialidades. Então, no YouTube, no Instagram, o que tem é especialista. A gente tem especialista para tudo. Todo mundo é especialista em tudo, mas o grande especialista é Deus. Então, fica aqui a primeira informação. Quando você quiser aprender alguma coisa relacionada a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo e à espiritualidade, você não vai no Adailton, você não vai no seu pastor, você não vai no seu líder espiritual, no seu padre, você vai na Bíblia, você vai a Cristo. Ele está disposto a te ensinar, porém ele olha para o mundo hoje e não vê muitas pessoas dispostas em aprender. Sabe por quê? Porque todo mundo já acha que já sabe de tudo. Aí o diabo pega esse link e desvia todo mundo por vale da perdição. Beleza? Então a primeira coisa aqui que nós vemos, Cristo é professor, ele gosta de ensinar. E quem tiver a fim de aprender tem que ir em Cristo. Aonde é Cristo? Ele é o verbo, a palavra, verbo João 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então a palavra é Deus. A Bíblia, a palavra é Deus. Se você desconectar a palavra de Deus ou Deus da palavra, você está indo no caminho furado. Então, quer aprender? Vai no verbo, que é Cristo, que é a palavra. Beleza? Primeiro ponto. É bem legal isso aqui, né, gente? No verso 3, João capítulo 8, verso 3. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então aqui, os escribas e os fariseus, eu vou colocar dessa forma, os escribas e os fariseus hoje, no nosso ano de 2025, são os padres, os papas e os pastores. São escribas e fariseus. Sabe por quê? Porque eles não ensinam a Bíblia para você, eles ensinam aquilo que eles acham que sabem. Então eles vêm trazendo coisas da lei de Deus, porque a lei não é de Moisés. Gente, para pensar, ó. Moisés, assim como eu não estou me comparando a Moisés, mas a minha voz é usada para falar dessas verdades bíblicas. Moisés foi usado por Deus para libertar o povo do Egito. As leis não são leis de Moisés, gente. Pelo amor de Deus, cara, é sério, meu. As leis não são lei de Moisés, são as leis de Deus, que Deus colocou na boca de Moisés e Moisés falou. Na verdade, nem Moisés falou, né? Foi Arão no tempo lá, que Moisés não gostava muito de falar. Então não existe lei de Moisés, cara. Existe lei de Deus. Para com esse negócio, tá certo? A gente tem que crescer espiritualmente, analisar as coisas na profundidade, não ficar no raso. Isso é terrível, cara. Terrível. Então, eles estão dizendo aqui que eles levaram uma mulher pega no ato de adultério e dizendo que na lei de Moisés, que não existe lei de Moisés, existe a lei de Deus. A lei diz que em tais casos a mulher tem que ser apedrejada. Beleza, então ele está dizendo aqui que na lei de Moisés, eu vou te ensinar um negócio, toda vez que em qualquer livro da Bíblia tiver escrito assim, e está escrito, e profetizou Isaías, ou e profetizou algo, vamos Lucas, ou Mateus, um exemplo. E Isaías profetizou. Procura o texto original que Isaías falou que vai estar lá. Nesse aqui, está dizendo que na lei de Moisés, está dizendo que tais quando apanhadas tem que ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Então eles colocaram aqui a lei. Eu vou mostrar para vocês que não é lei de Moisés. Tá aqui, em Deuteronômio 22, 22. Vou abrir a Bíblia aqui, manuseando a Bíblia. Vou achar Deuteronômio. Eu vou achar o 22, o verso 22. Capítulo 22, verso 22 de Deuteronômio. Tá aqui, Ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, Deuteronômio 22. É que vai pegar a visão ao contrário, né? Tá escrito assim, quando um homem for achado deitado com a mulher casada com o marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Beleza? Esse é o Deuteronômio. Agora eu vou ler Levítico 20, verso 10. Volto um pouquinho, tá aqui marcadinho. Levítico é um pouquinho atrás, 20, o verso 10. O que está dizendo? Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então, você já percebe aqui, por que eu falei que os escribas e os fariseus da nossa época hoje são os pastores, os padres e os padres? Sabe por quê? Os papas e os padres, os líderes espirituais. Vou colocar dessa forma generalizada, tá? Por quê? Você viu que ele pegou aqui, os escribas e os fariseus pegaram um fragmento da lei. Qual que é o fragmento da lei aqui? Que eles levaram a mulher em ato de adultério.
E a lei diz que tem que ser apedrejada. Mas na lei que eu li para você em Levítico 22, verso 10, em Deuteronômio 22, 22, está dizendo que o homem e a mulher tinham que morrer apedrejados. Você percebe que é a mesma coisa que então os escribas e os fariseus de hoje são os líderes espirituais que pegam a fragmento da lei e usam aquilo em benefício próprio. Tá certo? Outro dia recebi uma mensagem e mostrando lá um fragmento do filme O Livro de Eli, um filme muito interessante, onde o vilão do filme corria atrás de um livro. E os capangas dele buscavam, aí um dos capangas falou assim, mas você já tem tanto livro, por que você quer mais só esse livro? Eu falei, porque esse livro muda a história, esse livro muda e ele consegue dominar as pessoas. Que livro é esse? A Bíblia. Beleza? Aí eu recebi um vídeo de um menino falando assim, tá vendo que a Bíblia, ela só transforma a mente das pessoas e ela quer dominar as pessoas? Ele estava muito com a visão do vilão do filme. Sabe o que eu falei para ele? Deus me iluminou e falou assim, mas você está esquecendo que no filme tem Eli, que tinha uma fé cega, porque depois a gente descobre no final que Eli, ele tinha um problema de visão e a Bíblia dele era em braille. Quando o vilão consegue a Bíblia finalmente, e a Bíblia era toda em braille, cara, imagina a decepção. Então, o menino estava com a visão de que a Bíblia distorce a verdade para dominar as pessoas. Porém, existia no mesmo filme o Eli, que tinha uma fé cega, porque ele era cego. E ele sabia que aquelas palavras libertavam as pessoas. Tá certo? Então, o que eu aprendo aqui e eu quero passar para vocês? Que os líderes, naquela época, os escribas e os fariseus, e todo líder fala que acredita em Deus. Os escribas e os fariseus aqui acreditavam em Deus, diziam que acreditavam em Deus, mas não seguiam os escritos de acordo com o que estava na palavra. Você vê que no que eu li para vocês, Levítico e Deuteronômio, está falando que o homem e a mulher. Aonde está o homem nessa história aqui da mulher adúltera? Percebe? Que eles queriam colocar Cristo numa cilada usando a própria palavra dele, porque ele é o verbo, contra ele. Impossível. Tá certo? Então, só existe uma maneira de você não ser enganado pelo diabo, que existe, é conhecendo a palavra de Deus. Não é seguindo o seu líder religioso, a sua doutrina. Cara, esquece esse negócio. Se você não esquecer isso, você vai para a lama e você vai levar a sua família inteira para a lama. Beleza? Duas coisas que já aprendemos aqui. Vamos continuar. Aí no verso 6, João capítulo 8, verso 6 fala, isso diziam eles tentando para que tivessem de o que acusar, mas Jesus inclinando-se escrevia na terra. Cara, eu até falei para minha pequena hoje que eu fiz esse estudo com ela hoje cedo aqui, tem uma coisa que é incrível. A maior parte das pessoas que eu ouço falando desse texto aqui fala assim, por que que Jesus escrevia e depois apagava? A pessoa fala assim, é porque Jesus apaga os pecados. Sabe por que eu dou risada, cara? Porque é triste, cara. É triste demais saber quanto somos ignorantes em relação à palavra de Deus. Eu vou continuar lendo. Então, na lei de Moisés dizia que tal mulher tem que ser apedrejada. Nós já provamos aqui que está faltando uma história, está faltando um homem nessa história. Então, o Mai está dizendo aqui, estavam fazendo isso para tentar Cristo na sua própria palavra. Isso era impossível, beleza? Aí Cristo se inclinou e escrevia com os dedos no chão. E como que insistisse, lá no capítulo 8, verso 7, como se insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Eu estou lá, a minha pequena e a Marieta, né, minha filha. Então nós estamos lá com a pedra na mão. A lei de Moisés está dizendo que tem que apedrejar. Aí ele abaixa a cabeça e escreve, o Adailton pecou tal dia e tal hora. Ele apaga. Aí ele pega a pequena. A pequena, você pecou tal dia e tal hora fazendo tal coisa. Ele vem e apaga. A Marieta pecou tal dia e tal hora. Por que ele apaga? Olha só, vou te ensinar. Como se insistisse perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Então, nesse contexto, quando eles levam a mulher e a acusam de adúltera, Cristo prova para eles, por A mais B, que eles também são acusados de pecadores. Então ele escreve cada pecado no chão para que a pessoa possa ver. Na hora que ela lê, opa, mas eu fiz aquilo escondidão. Porque o pecado a gente faz escondidão, né? Fala a verdade. Aquele pecado eu fiz, como é que ele sabia? Aí ele apaga. Aí ele escreve o pecado da pequena, aí ele apaga. Ele escreve o pecado da Marieta, aí ele apaga. Quando cada um vê seu próprio pecado escrito no chão, coisa que ninguém sabia, estava ali dentro deles,
Eles começam a largar a pedra. Aí ele faz a pergunta, a grande pergunta. Aquele que dentre vós que não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Mas eles são afligidos pela própria consciência, porque Cristo escreveu o pecado de cada um na terra. Escreveu, cara. Aí eles soltam a pedra. Pô. Aí a Bíblia, isso é muito legal, muito interessante, porque a Bíblia fala assim, não julgues para não seres julgados. Porque da mesma forma que julgares, você será julgado também. Então, eles levaram a mulher, julgando ela já como uma pecadora. Da mesma forma que eles foram, Cristo rebate com o pecado deles, eles mesmos se entendem como errado, soltam a pedra. Ele fala, aquele que não dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Como o pecado de cada um foi colocado no chão, como que eles iam? A consciência deles gritou, ainda tinham consciência, soltaram a pedra e foram embora. Você não sabia disso, né, cara? Mas tudo bem. Bíblia Ponto Final tá aqui para isso mesmo. E não sou arrogante em relação a isso, não. Tá certo? Essa semana eu estava estudando, minha pequena está estudando o livro de Isaías. E o Isaías 53, tudo que está escrito em Isaías 53 fala tudo que Cristo tinha que sofrer. E foi cumprido exatamente. Só que Isaías viveu 700 anos, mais ou menos, antes do nascimento de Cristo. E Deus usou a boca de Isaías para falar aquilo que ia acontecer com Cristo 700 anos depois. E aconteceu detalhe por detalhe do que está escrito em Isaías 53, aconteceu com Cristo quando ele estava vivo, 700 anos depois. Mas o primeiro versículo de Isaías 53 fala, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Eu faço Bíblia Ponto Final sabendo que 99,9% das pessoas não vão acreditar. Por quê? Porque deixaram de acreditar na palavra. A partir do momento que você pegar aqui o Bíblia Ponto Final e for na Bíblia, porque eu não estou falando para você seguir o que eu falo, não. Estou falando para você ir na Bíblia. Hoje eu recebi hoje é sábado aqui, tô fazendo esse vídeo num sábado. Menino me ligou, falou, tô precisando aqui, sou serralheiro. Tô precisando de uns pontos de solda, acho que uns 20 pontos de solda para travar umas coisas aqui. Você pode fazer para mim? Eu respondi, falei, posso, só que hoje é sábado. É o descanso do Senhor, eu respeito o descanso bíblico. Então, mas se você quiser que eu faça o trabalho para você amanhã, que é o primeiro dia de semana, que é o domingo, ou na segunda, eu vou e faço sem problema. Também não vou te dar o orçamento do trabalho hoje, porque hoje é sábado. Eu tive 6 dias para trabalhar, para fazer o meu serviço. Então, no final do sábado ou amanhã cedo, eu te passo o orçamento e eu vejo lá, se você quiser que eu faça no domingo, sim, se não, no segunda ou durante a semana eu faço. Mas no sábado eu não trabalho, porque eu descanso, respeito o mandamento de Deus. É esquisito, né? Só eu guardo o sábado, mas tá bom. Se posicionar, beleza? Então, tem que se posicionar. Aí eu falei da minha fé para a pessoa em relação ao trabalho. Então aqui, quando o cara julga alguém, ele já está sendo julgado. Então, ele escreve na areia o pecado de cada um, por isso que ele apaga. E as pessoas, cada um que lê o seu pecado na areia, solta a pedra. Aí ele continua. 9. 8, 9. Aí não, 8, 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um e começaram a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Olha só, viu aí a consciência do cara? Foi acusar alguém, tá cheio de pecado e vai apontar o dedo para outro, cara. Não. Examina-te o homem a ti mesmo. Pronto e ponto. E isso é entendimento. Interpretação, você vê que eles interpretaram a palavra e foram acusar a mulher. Aquilo que eu falo. Interpretação, você vê defeito no outro, mas quando você tem entendimento, você vê defeito neles. Quando Cristo fala que quem não tiver pecado atire a primeira pedra, teve entendimento. Eles soltaram a pedra. Eles já não viram mais o defeito dela. Eles viram o defeito neles. E é isso que serve o estudo da palavra. Beleza? Então Cristo inclinou e continuou a escrever. Capítulo 8 de João, verso 9. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até que os últimos ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. 10. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles aqueles teus acusadores? Viu? O cara tá acusando, você não deve, não acuse, cara, não julgue, porque da mesma maneira que você julgar, você vai ser julgado. Por isso que eu falo de doutrinas, eu falo de pastores e líderes espirituais que te levam para um caminho errado. Você tem que ir na Bíblia, não vai na minha vibe não acredita no que eu tô falando. Vai na Bíblia para você ver se sua mente não vai abrir. É que você tem medo. A maior parte das pessoas tem medo, sabe por quê? Quando eu falo eu preciso de dinheiro para trabalhar. Ah, mas você perdeu um trabalho? Eu não perdi trabalho. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ué, se ele está pedindo para eu descansar no domingo,
O trabalho que eu não vou conseguir, ele abre a porta e fecha a porta. É base da fé, cara. Por isso que eu sou descendente de Abraão. Eu sou descendente de Abraão na fé. Todos aqueles que são descendentes de Abraão são descendentes de Abraão na fé. Eu tenho fé. Eu não perdi nada. Eu honrei o nome de Deus. Tá certo? Endireitando-se, lá no 10, endireitando-se de Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão seus acusadores? Ninguém te condenou? Por quê? Porque na hora que eles leram o pecado no chão, a condenação já foi sobre eles. Por isso que a Bíblia é muito certa. Não julgues para não ser julgados, porque da mesma forma e com a mesma força que julgares, será julgado. Eles foram com muita força, foram julgados. Imagina só, eu lá, mas você saiu com a tiazinha do tarará, e eu leio aquilo no chão, que vergonha, né? Um bagulho que eu tinha feito escondido e foi colocado. Não só o cara leu, mas todo mundo ali, que estava ali, os acusadores, ficaram sabendo o pecado um do outro. O pecado que é um bagulho que você faz escondido. Percebe? Aí ele continua. No 11. Onde estão seus acusadores? Ela responde, a primeira vez que ela abre a boca, coitada. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai, não peques mais. Por que Cristo não condena? Alguém sabe me dizer aí? Se você pudesse responder, alguém sabe por que Cristo não condena? Eu vou te falar por que Cristo não condena. Isso aí já está em outro vídeo, mas eu acho válido. No capítulo 12 de João, ele dá essa resposta muito clara. Ele fala assim, ó, capítulo 12 de João, verso 48. Ele diz assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então, por que ele não julga? Porque tudo aquilo que ele já disse na palavra dele, é ela que vai julgar. É ela, a palavra, tudo ela que vai julgar. A palavra está dizendo: honra pai e mãe, honra a Deus, não usa seu nome em vão, lembra-te do dia de sábado. A palavra já está dizendo isso aqui. Aí a pessoa não faz, quem que vai julgar ela? A palavra, não é Cristo que julga. É a palavra. Ele é juiz e advogado. A gente já fez isso aí. No último vídeo nós falamos sobre o tribunal e o julgamento. Mas como que vai ter tribunal e julgamento se não tem lei, né? São esses paradoxos que eu quero que você entenda. Cara, Cristo morreu pelos pecados da humanidade, para que a gente tivesse uma chance de reconhecer Ele como o eterno Salvador. Mas para que isso aconteça, ele não pode passar a mão na minha cabeça, na sua cabeça, porque existe no céu milhões e milhões e milhões, um número incontado de anjos, arcanjos, querubins, serafins, fora os 24 anciãos, os 4 seres, existe uma multidão de pessoas que vivem no universo celestial e espiritual, vivendo essa lei. Ele não pode passar a mão na nossa cabeça. Então eles esperam que ele seja justo, por isso que ele é justo. Então ele não julga, quem julga é a palavra. Quem julga é a palavra. Então lá, de novo, João 12, a partir do verso 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem que eu julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa de julgar no último dia. Viu? Então quando eu falo para você que eu estou no sábado, isso é uma palavra. Eu obedeço o sábado não mais por uma obrigação, porque está dentro de mim. É uma coisa intrínseca à minha pessoa. Mas todas as pessoas que eu conheço nem sabem mais. E esse dia foi abolido pela Igreja Romana. Mas eu não vou mais falar sobre esse assunto não, que já deu, tá? Então, esse aqui, ó, esse texto de João 8 vem explicando como os escribas e fariseus de hoje pegam parte da palavra de Deus e usam a seu bel prazer para enganar as pessoas. Só que quando eles fazem isso, eles já são julgados por aquilo que eles estão ensinando. Então, quando eu faço o Bíblia ponto final aqui, ou o remanescente no WhatsApp, eu fico tranquilo, porque eu só falo o que está escrito. Eu sou tranquilo. Em relação à palavra, ensinar a palavra para vocês, eu estou completamente tranquilo. Você vai falar assim, então só você está certo? Cara, não é questão de certo ou de errado. É questão de só falar o que está escrito e não ficar inventando moda, cara. Tá certo? É só isso. Então, João 8 aqui vem dizendo que quando você acusa alguém, você já é julgado pela palavra, tá certo? Que os líderes espirituais pegam parte da palavra e transformam ela em lei.
Se não fosse assim, ninguém falava de dízimo. O dízimo tá lá atrás, mas coloca um dízimo aqui como uma regra de fé. Detalhe, eu vou falar uma coisa para vocês, vocês nunca tinham ouvido falar, ó. Dízimo nunca foi grana, cara. Pode procurar dízimo aqui em tudo, sempre foi comida. Geralmente é comida. Mas isso aí, eu não vou nem questionar o dízimo. Não vou fazer isso. Porque você não devolve o dízimo para Deus te dar alguma coisa. Você devolve o dízimo porque Deus já te deu alguma coisa, uma forma de agradecimento. Você não precisa de 100%. Assim como você não precisa trabalhar 7 dias, você precisa trabalhar 6. 6, não são 5. E o dia de descanso é o Shabat, é sábado, que significa descanso. Beleza? Então, eu vou terminar por aqui e eu vou trazer agora, acredito que na próxima eu vou trazer a parábola do semeador, que é uma das que eu mais amo, a parábola do semeador. Mas aqui a gente percebeu que eles usaram a mulher adúltera como uma forma de cercar Cristo na sua própria palavra, mas esqueceram de levar o rapaz, então eles pegam a palavra e distorcem a palavra. Então, o entendimento veio para eles quando eles soltaram a pedra e foram embora porque eles viram seus próprios pecados escritos no chão, tá bom? Gente, ó, o Bíblia Ponto Final tem esse nome porque não tem discussão. Eu não tenho nada com você, você não tem nada comigo. Se um dia eu desejo isso, for levar nas autoridades, porque não vou guardar o domingo por decreto, porque o domingo por decreto já está vindo. Vocês não sabem, eu sei que vocês não sabem. No Brasil só fica falando de briguinha de Alexandre de Moraes, político A, político B, futebol de vez em quando, funk nojento. Mas isso aí é outra história, tá certo? Para tirar a sua atenção do foco. Eu não vou mais, então eu vou trazer só histórias aqui que Cristo contou para que a minha mente se eleve espiritualmente. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, tá bom? Então aqui nós aprendemos essa história da mulher adúltera, que no final das contas, adúltero, a palavra adúltero é aquele que pega a lei e adultera. Vamos supor, você pega lá um leite, o leite da vaca, quando você tira direto lá da tetinha da vaca, é um leite puro. Quando ele vai para a cooperativa, ele é adulterado. É colocado água, compostos químicos, tanto é que o leite de caixinha não estraga. Foi adulterado. Então, apontar para cá, eu e você somos adúlteros. Não no que diz respeito ao sexo, à questão sexual, mas em vários outros. Por exemplo, se você não guarda, se você não tem o sábado do Senhor no seu coração, você é um adúltero. Percebe que todos nós somos culpados diante de Deus? Todos nós? Então, esse estudo aqui agora, todos os estudos que vierem na sequência do Bíblia Ponto Final, vão vir para estabelecer normas claras do que Cristo tentou e tenta ensinar, porque, como eu falei no início, ele vem nos ensinar. A palavra de Deus é para nos ensinar e mostrar aonde estamos no que diz respeito à nossa fé em relação a Deus, tá bom? Eu espero que tenha sido de grande proveito para vocês, porque foi de grande proveito para mim, está sendo de grande proveito para minha pequena, e eu louvo a Deus que mesmo sendo falho, pecador, miserável, desgraçado, o desgraçado é aquele que não tem graça, tá certo? É um desprovido da graça. Eu sou um miserável, ainda Deus me usa para poder falar da palavra dele. E eu louvo ele por causa disso. Eu sei que no dia lá, no último dia, como ele falou aqui, que é a palavra, né, no João 12, a palavra que eu prego, ela há de julgar no último dia. No último dia, eu falei com uma amiga minha, uma senhora, e ela falou assim que a grande surpresa no céu vai ser eu estar lá. Vou fazer minhas palavras dela. A grande surpresa no céu, quando eu estiver na ressurreição ali, estivermos lá nos 1000 anos no céu, vai ser eu estar lá. Porque, olha, eu não vejo nada em mim que me habilite para o céu. Mas eu vou continuar, tá? Porque vai muito prazeroso falar da palavra de Deus. Fiquem todos bem, eu vou continuar no meu sábado. Louvo a Deus por isso. Estou num jejum todo sábado para poder aprender mais, entender mais, para poder ensinar melhor. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do Bíblia Ponto Final. Tchau!